mais uma vez comigo, Renan Mangueira. Obrigado por estar comigo em mais essa aula, Renan. Fala, garoto, tudo bom? Ótimo, obrigado. E vamos lá. Renan, a gente vai falar porque a maioria deve evitar, vai ter um slide sobre isso, a gente vai falar o que é uma reversão, começar a olhar as reversões, né, o que elas são, e traders que operam contra a tendência, como eles operam, por que eles operam, que motivos eles têm para operar. Vai ser um slide bem interessante, né? Entendendo por que a maioria deve evitar. Por que a maioria deve evitar operar contra a tendência, Renan? Bom, porque a maioria deve evitar operar contra a tendência? Bom, basicamente porque a probabilidade é baixa dessa tendência se reverter. Afinal, o mercado já tende a fazer o que vem fazendo. Tratamos disso em aulas anteriores, né, garoto? Probabilidade é baixa, então você vai falando aos poucos aqui, eu vou escrevendo para o aluno poder ter aqui escrito. O mercado tende a fazer o que vem fazendo. Perfeito, Renan. Mas, quer dizer, a probabilidade é baixa. Já teve na aula a favor da tendência. Renan e eu comentamos sobre esse fato de que quando você tem um mercado, e se você não viu a aula a favor da tendência, veja, importante. Se você vê um mercado onde você vê pressão predominantemente de um lado, novos níveis de preço, e você simplesmente observa a ação do preço, observa o tamanho das barras, sequência de barras para o lado que talvez você queira operar não está tão favorável quanto para o lado que a tendência está indo, é sempre uma operação mais difícil, né, Renan? Exatamente, garoto. Iniciantes tendem a fazer muitos esses trades, acredito, por relação ao stop. O iniciante tem uma conta pequena, normalmente, né? E ele tende a fazer operações, no caso, ele vende achando que é uma reversão e normalmente é simplesmente um pullback ou uma reversão secundária, né? Olha que exemplo interessante. Se você vendeu nessa primeira marcação que a gente colocou já no gráfico aqui, imagina que você colocou um stop logo acima da máxima do dia. Eu não preciso mostrar muito que o stop foi atingido, quer dizer, poderia ser eventualmente um sinal de reversão? Até poderia, mas a probabilidade é baixa. Você coloca um stop curto, talvez aqui atrás a gente não vê o que tem aqui atrás, mas talvez houvesse aqui uma máxima, aqui uma região primária mais alta, que talvez o stop faria sentido talvez um pouco mais alto, e depois que você vê um price action como esse, onde há consecutivas falhas de tentativa de reversão, você poderia eventualmente estopar com um pequeno prejuízo ou muitas vezes com a chance de estopar no 0 a 0, né, Renan? Isso, exatamente, garoto. Perfeito. Eu vou até apagar aqui um pouco essa parte que eu coloquei aqui. Vamos lá. O grande problema desse tipo de operação, na verdade, não é que é uma operação errada. Ela não é. Eu acredito que não tem operações erradas no mercado, tem operações com gerenciamento errado. Bom, principalmente para o trader iniciante, ele vai errar, nesse caso, a maioria dos trades fazendo esse trade com uma baixa probabilidade, certo? Então, a grande maioria ele irá errar. Qual que é o problema? Na vez que ele acertar, provavelmente ele vai ficar emocionado com o ganho, com um pequeno ganho, e vai falar assim, esse eu não vou deixar voltar. Então, aí ele sai dessa operação, uma operação que, no caso, ele teria que buscar, se for um índice, 1.000 pontos ou 2.000 pontos para igualar com a baixa probabilidade da operação, ele acaba deixando na mesa. O que ele tinha de ganhar, ele não entra, ele não continua na operação, né? Ele se boicota. Quer dizer, ele basicamente, eu escrevo, né? Eu vou escrever aqui para a gente mencionar isso. Perde várias vezes. Por exemplo, no índice, vamos dizer que o stop fosse de 100 pontos. Várias vezes. Quando você, aluno, tem a oportunidade de ganhar 1.000 pontos, você sai com 100 pontos. Sai com 100 pontos por medo de, mais uma vez, perder.
e aí a equação não fecha. Se você perdesse 5 vezes menos 100, e quando ganhasse uma vez, ganhasse talvez uma vez mais 700, você teria aí 200 pontos de lucro. Ok, baixíssima probabilidade, você perde muito. Quando você ganhou um bom dinheiro, saiu com dinheiro no bolso. O problema é quando você está ganhando numa operação que é de baixa probabilidade e essa fúria de não deixar voltar, de não deixar devolver de novo, de não ter de novo uma perda, você não faz o que a premissa de uma operação de baixa probabilidade tem, que é, já que quando eu perco um tanto pequeno, quando eu ganho, e eu perco uma sequência de vezes, né, Renan? Quando eu ganho, eu tenho que ganhar um tanto bom para poder compensar as perdas e me dar um lucro, não é, Renan? Exatamente, Garofo. Muitas vezes também o fato do iniciante acabar saindo antes não é em relação ao emocional, mas simplesmente porque ele não tem o conhecimento suficiente para poder alongar uma operação. Perfeito, perfeito. Não tem, e às vezes é aquilo a gente já mencionou na aula a favor da tendência, aonde talvez um trader que segue a tendência poderia comprar o fechamento dessa barra, o stop teria que muito provavelmente inicial ser aqui, mas para ele não faz sentido, ele quer esperar vender talvez nessa barra no próprio fechamento, o que é uma loucura, mas vamos dizer que ele vendesse abaixo dessa, que deu sinal aqui, porque o stop está bem curtinho aqui, puxa vida, Renan, olha só, um stop de 150, 200 pontos, que isso, eu não quero ter um stop de 600 desse tamanho, mas ele que colocou um stop de 600 desse tamanho, ele conseguiu um movimento mensurado do mesmo tamanho, olha aqui, ó. Tranquilamente, um movimento mensurado, ele fez pelo menos 1 para 1. Se ele gerenciou bem, ele pode fazer mais. Se ele acha que a probabilidade é altíssima de dar mais uma perna, ele sai com scalp, mesmo que o risco ganho não seja sempre perfeito, ele está ganhando, a equação está do lado dele, né? Então, isso é uma coisa que você, aluno, tem que observar questões como essa aqui. Puxa, é uma barra que faz sentido? É uma barra que faz sentido. Teve, mas faz sentido tanto quanto essa, tanto quanto essa, tanto quanto essa. Só que aqui ele fez um movimento de 2 pernas. Não fez mais que isso, né, Renan? Acabou lateralizando por um período, não fez aquele movimento enorme de reversão. Então, esse tipo de ciência é importante o trader ter, né, Renan? Exatamente, Garofo, exatamente. Bom, vamos para o próximo slide, então? Vamos para o próximo slide e vamos falar agora o que é uma reversão. E antes de eu travar aqui para anotações, vou mover o Renan aqui, a câmera do Renan. Vamos falar um pouco do que é uma reversão, né? A reversão, ela vem geralmente, reversões majoritárias, elas começam com, eventualmente, uma quebra de linha de tendência, Renan, a gente pode escrever isso? É uma boa regra número 1 para o aluno pensar? Isso, exatamente. E normalmente elas vêm com uma tentativa de rompimento, né? Se é uma tentativa de rompimento, normalmente ela vem com força. Uma reversão vem normalmente com um forte rompimento. Vou falar também que quebra uma linha de tendência. Importante começar a ter esses conceitos e não achar que, por exemplo, puxa, olha que exemplo interessante aqui, Renan, para a gente olhar. A gente tem aqui talvez uma linha de tendência, né? A gente já conectou, a gente não vê aqui atrás, mas a gente já conectou 2 pontos. Essa venda aqui, que eu acredito que talvez seja o mesmo gráfico, é o mesmo exatamente gráfico anterior, o gráfico, né? exato. Ele é interessante, a barra, você vende, mas ele ainda sequer quebrou uma linha, né, Renan? Exatamente, Garofo, exatamente. Vamos lá, deixa eu apagar aqui um pouco esse dado. Mais alguma coisa importante? O que é importante a gente mencionar em reversões, Renan? Bom, a gente comentou sobre a força do rompimento, agora entrando um pouco mais na fase de mercado rompimento. Para um rompimento se suceder, ele precisa de continuidade. Importante a gente colocar. Então, vamos lá. Como é que a gente coloca isso aqui? Então, continuidade no movimento. Isso.
Importante observar continuidade no movimento de reversão. Exato. Essa força pode vir em um candle muito grande, que no caso ele engolfa uma sequência de barras, ou também pode vir de uma sequência de candles, tá? Que é o caso do nosso exemplo abaixo. Perfeito, quer dizer, uma sequência muito forte no sentido oposto à tendência que vinha. A gente olha aqui, a gente não sabe o que tem para cima, mas já quebrou uma linha de tendência. Se a gente conectar esses pontos aqui, olha só, ou talvez conectar esse ponto aqui com esse, quebrou linha de tendência também, mais que uma vez, e é esse tipo de observação que você, como trader, tem que fazer. A observação, ela vai além de simplesmente observar as barras, ela também vai no sentido de observar se ela está transicionando de fase, indo de uma fase de uma tendência anterior, se ela eventualmente lateralizou. A gente pode ver, né, Renan, aqui do lado, que teve uma breve lateralização aqui, né? Teve Exato. Uma breve lateralização, e eu marco aqui um breve período lateral. Fez uma tentativa de fazer uma nova região, fez uma sequência muito boa, lateralizou de novo, quer dizer, fez uma pequena lateralização aqui, né? Quer dizer, teve dificuldade de ter continuidade nesse movimento, teve uma segunda perna aqui, uma segunda tentativa que falhou, teve uma terceira tentativa que falhou com uma grande barra de rompimento, né, Renan? Isso, foi basicamente uma bandeira final que foi rompida, falhou, foi rompida para baixo nesse caso. Perfeito. Então, observe reversões com mais que... Para começar, você que está praticando análise gráfica, comece a olhar conceitos como quebrou uma linha de tendência, houve aí uma sequência boa de barras ou uma barra rompendo com continuidade interessante, o que aconteceu para trás. Olha de novo essa barra aqui, como ela é maior em relação às outras. Olha também essa sequência. Uma sequência dessa de barras, você espera que ainda haja pelo menos mais uma perna. Esse tipo de nuance te ajuda a pegar uma reversão. Lembrando que reversões, via de regra, não tem a melhor das probabilidades, né, Renan? Exatamente, garoto. Normalmente é a menor das probabilidades. O que aumenta a sua probabilidade é exatamente isso, continuidade, certo? A tela ir se igualando com a ponta contrária e, eventualmente, por exemplo, no gráfico acima, virar a maior probabilidade do mercado. Queria comentar outra coisa também, garoto, que é bem importante. É importante para quem está assistindo saber que não se deve se apegar a um trade ou a uma análise que você fez. Bom, o mercado estava claramente altista e de repente uma barra mudou todo o contexto. Stopa. Possível entrar vendido. Não se apegue a uma trade, não se apegue a uma análise. Se o mercado mudou, mude também. Isso é importantíssimo, o que o Renan menciona. Se você vê que o mercado mudou o comportamento, está transicionando de fase, sempre procure analisar com um olhar neutro. Sempre procure analisar pensando o que os vendedores estão pensando, o que os compradores estão pensando, quem anda vencendo, ganhando campo no movimento do preço, quem está mostrando mais força. Quero estar do lado de quem está mostrando mais força agora. Por mais que os compradores vieram ganhando o campeonato, se fosse isso um campeonato, os vendedores mostraram que estão indo para a revanche e que estão com vontade de andar. E eu quero estar junto de quem está vencendo. Porque apostar sempre contra quem anda perdendo no movimento exige uma gestão diferente. Isso não significa que é impossível. Existem técnicas para fazer isso mais avançadas, mas via de regra, quando você está do lado de quem está ganhando, você tem mais probabilidade também de ganhar. E eu acho que esse último slide, traders que operam contra a tendência, vai ser um slide interessante, Renan,
porque eu acho que seria interessante a gente anotar mais alguns pontos interessantes e fazer uma análise aqui nesse gráfico. Sim. Esse gráfico, esses dois gráficos, vamos fazer uma análise um pouco mais profunda, mostrando que é possível de se enxergar para o aluno que estiver assistindo ter uma visão do que ele pode alcançar na própria leitura, lembrando que você não precisa ler da mesma forma que eu ou o Garufo está lendo. Não é necessário para você tirar dinheiro do mercado consistentemente, porém eu sou adepto de você cada vez melhorar a sua leitura. Isso leva tempo, leva esforço, mas eu acho que vale a pena. Perfeito, Renato, perfeito. Então, algumas coisas que você acha interessante mencionar de um trader que opera contra a tendência. Vamos começar analisando essa tendência de baixa que está em cima? Bom, pode ser. Bom, nesse caso aí, a gente vê que o mercado está numa perna para baixo, tá? E o mercado está descendo num canal que vai ser falado também, é um canal estreito com o padrão escada. O padrão escada nada mais é do que os gaps que estão sendo rompidos, no caso, vou pegar aqui o annotate, tá? Os gaps que estão sendo rompidos, as novas mínimas estão sendo fechados nesses pontos aqui. Aqui é interessante, essa barra rompeu e depois a gente teve um pullback da ponta compradora, mostrando que esse padrão foi fechado. Aqui foi fechado esse gap na próxima barra. Mesma coisa aqui. Bom, traders mais experientes vão perceber que os gaps já estão sendo fechados e vão ver que a ponta vendedora não está com tanta dominância assim. Eles vão observar que outros traders estão ganhando dinheiro com ordem limit, comprando abaixo de novas mínimas, comprando menor, escalando suas operações e talvez saindo na primeira entrada. Então, traders mais experientes irão comprar contra essa tendência, alguns em pontos fixos sem escalar operações, no caso marcando, por exemplo, 3 puxadas, enfim, N motivos. Talvez volatilidade, uma distância de volatilidade em uma nova mínima, comprando aqui, esperando talvez tratar um fechamento de gap, buscando um fechamento desse gap, como você mencionou, Renan. Exatamente, garoto. Mas basicamente, ele não vai comprar, esse trader não vai comprar qualquer fundo, no caso, ele vai analisar o mercado e então ele vai perceber a fraqueza da ponta vendedora. Bom, vamos analisar esse gráfico aqui de cima. Uma barra de venda seguido de um doji de alta, mostrando que foi uma tentativa de rompimento com continuidade. O candle após o rompimento foi um doji bem fraco, ou seja, não tão bom para a ponta vendedora, porém na terceira barra tivemos um follow through significante e um rompimento de nova mínima. Quer dizer, uma continuidade bacana aí. Isso. Após esse rompimento de nova mínima, tivemos uma falha desse rompimento, porém a ponta compradora não demonstrou dominância, ou seja, os vendedores ainda conseguiram deixar um candle quase fechando na mínima. Provavelmente teremos vendedores abaixo, mas seria razoável traders que compraram nesse ponto e fizeram dinheiro comprarem nesse ponto, talvez escalarem suas operações comprando mais um pouco abaixo e saindo na primeira entrada. No caso, traders que fizeram isso, usaram um stop mais largo, conseguiram ganhar dinheiro. Porém, o mercado ainda está caindo, traders percebem que estamos no padrão escada, ou seja, existem compras em novas mínimas e realização em fechamentos de gap. Toda vez que o mercado chega para testar esse gap, ele tem realização e tem novos vendedores. Mesma coisa. Chegou para testar esse gap, temos novos vendedores, realização. Novos vendedores, realização. Basicamente isso. Então o mercado acaba caindo, fechando esses gaps. Traders acabam, em sua maioria, vendendo
e pullbacks, certo? E realizando em novas mínimas. Mais experientes comprarão novas mínimas e realizarão em fechamentos de gap. Perfeito, Renan. Perfeito. E dá para perceber que é um tipo de operação muito mais avançada. Para você fazer esse tipo de operação, você talvez seja um trader que opera com muito mais operações num dia, porque ao mesmo tempo que você pode fazer uma operação dessa contra, você pode fazer uma operação também a favor da mesma tendência que você está vendo, né, Renan? Se você vê que você está num padrão escada e fechamento de gaps, talvez o fechamento de gaps seja uma oportunidade de fazer o quê? Uma venda limite, testando novas mínimas. E você pode... Então, agora eu estou sendo o do contra, o Renan mostrou o argumento contra a tendência, eu estou mostrando que há argumento a favor da tendência. Você sempre vai ter algum tipo de argumento dos dois lados. Essa aula é contra a tendência, é importante entender que há argumentos contra a tendência, há argumentos a favor da tendência, nada é sempre de um lado só, se fosse assim não haveria mercado, tem sempre pessoas olhando nas duas pontas, e vale você pensar se você quer sempre estar de um lado, se você quer eventualmente estar dos dois, se você vê oportunidades. Eu conheço traders que estão vendendo aqui, comprando aqui embaixo, ou estão vendendo aqui, recomprando aqui embaixo para realizar aqui, e fizeram de repente duas operações, uma a favor, a outra contra, e eventualmente resolveram o dia, em duas operações dessa, resolveram o dia de trades. Então, tudo que a gente passa aqui no The North não é para você escolher um e fazer. No começo você escolhe um. E sempre a recomendação é escolher sempre mais a favor da tendência, é menos calor, é menos complexidade de gestão. Com o tempo, você vai adicionando mais ingredientes, mais armamento no seu arsenal, para poder ter mais flexibilidade de operar mercados, às vezes lateral, mercado às vezes num padrão escada, mercado que está num micro canal, mercado que está num canal estreito, assim por diante, né, Renan? Exatamente, Garuf. É interessante lembrar que, bom, traders mais experientes vão fazer isso, no caso, eles acabam operando mais, realmente, como o Garuf disse, porque nem todos os padrões que temos no dia são realmente claros. Nesse caso, traders mais experientes que já operam uma mão considerável vão dividir essa mão, talvez em 2, 3, 4 vezes, e no caso eles vão para entrar em padrões que não são tão bons, porém fazem sentido. E essa forma deles analisarem se fazem sentido ou não é por conta do próprio price action. A pessoa consegue ler o price action e ela consegue ver que, bom, se vocês repararem na perna de baixo, não tivemos 3 candles fechando na mínima consecutivos. A gente teve quase aqui nesse ponto. Deixa eu marcar aqui, você que está assistindo. Eu acho que o Renan vai marcar aqui, ó. Isso, exatamente. Porém, esse candle não fechou na mínima. Depois, 2 candles fechando na mínima, doji, e assim por diante. Também podemos reparar isso na pernada de alta, na tendência de alta. Aqui tivemos quase 3 candles fechando na máxima, porém não tivemos. Depois 2 candles, doji, um candle forte na máxima, candle de baixa. Então o que acontece? Traders estão mostrando que estão comprando pullbacks e estão realizando novas máximas. Outro padrão que alguns scalpers que gostam de operar contra a tendência, lembrando que não é uma coisa fácil de se fazer, é sempre mais aconselhável você ir a favor do movimento, tá? Mas alguns scalpers vão contra a tendência realmente, pontos fixos ou novas máximas escalando suas operações. As duas abordagens fazem sentido, mas eles reparam, bom, vou analisar aqui o gráfico de alta. Bom, a gente não tem informação para a esquerda, mas com o que a gente tem um possível breakout, pullback, razoável, termos no mínimo uma segunda perna. Traders irão comprar abaixo desse doji, imaginando que essa tentativa de reversão iria falhar. Depois, um movimento de segunda perna sem continuidade, baixa. Traders viram que quem vendeu
acima desse ponto, deixa eu ir apagando para ficar mais claro. Acima desse ponto, vendeu mais acima, saiu com o scalp, voltou no fechamento. Provavelmente outros traders irão vender acima dessa segunda perna, e então venderão mais acima e sairão com o scalp, o que aconteceu novamente. Possível trip push ou uma possível wedge parabolic, certo? Parabólica. E nesse caso o mercado entrou em ordem limite, bastante sobreposição de barras, doji, outside bar, inside bar, né? Como vemos aqui. Aqui temos uma sequência de um padrão de outside, que são duas barras fora uma da outra. Essa barra menorzinha, tá vendo? A branca, que é um doji, a barra consecutiva, a barra preta, está fora dessa barra branca, totalmente fora, as máximas e mínimas. No caso, deixa eu dar um zoom aqui, eu vou contar com detalhes. Aqui e aqui está fora, tanto como a barra de alta está fora da barra de baixa. Perfeito. Esse é um padrão de compra de alta probabilidade que os compradores irão comprar acima dela, nesse caso, pensando em comprar um pouco mais abaixo, caso o mercado não tenha força, então eles sairão na sua primeira entrada, que foi aqui no terceiro candle. Traders agora, mercado em ordem limite, basicamente, se você comprar abaixo de qualquer coisa ou vender acima de qualquer coisa, fará sentido, e se você escalar a sua operação. Outros traders irão ver uma tentativa de rompimento desse candle, falha de rompimento, candle fechando o doji, fechando antes da metade. Traders irão vender o fechamento desse candle para pegar no scalp, que no caso acaba funcionando. Outros traders que buscaram um scalp um pouco maior tiveram que escalar sua operação aqui e conseguiram uma nova oportunidade de sair. Deixa eu apagar. Do próprio fechamento da barra, então venderam mais acima e venderam mais aqui. Basicamente o mercado de ordem limite, qualquer candle que for um fechamento na máxima, no caso, se você comprou essa nova máxima com uma ordem stop, provavelmente você ficou preso nesse trade. Mesma coisa se você vendeu abaixo desse candle, provavelmente você ficou preso nesse trade, no caso provavelmente estopou esse trade. Então aqui nós temos um mercado de ordem limite, apesar de estar subindo lateralmente. Traders que estão usando ordem stop estão passando bastante dificuldade. Se não estiverem usando um stop bem largo, escalando suas operações também, provavelmente estarão estopando em algumas ocasiões. Perfeito, quer dizer, talvez uma regra mais simples para o aluno começar a verificar é um ambiente com muitas sombras. Já começa a ficar na dúvida se faz sentido operar com ordem stop. Ordem stop, de preferência, a gente quer barras boas, fechando próximo de máximas ou mínimas. Essa aqui, por exemplo, né, você começa a ver um ambiente onde você tem muita sombra, quer dizer, ninguém que está comprando, e sempre é observação. Para você, aluno, sempre observe a ação do preço. Não procure setapizar o movimento, observe a ação do preço. Quem vendeu com uma ordem stop abaixo, passou calor? Puxa, está passando. Quem está comprando, como o Renan me falou, está passando calor? Está passando. Agora, quem está vendendo novas máximas, está conseguindo realizar perto do fundo do canal? Tá. Quem está comprando novos rompimentos ou regiões, né, próximos do fundo, está conseguindo também fazer algum dinheiro? Pô, parece que sim. Não... Sempre perceba quem está passando mais calor, que é o que a gente fala. E quando você começa a perceber que realmente o pessoal da ordem stop não está conseguindo ganhar dinheiro, aí você começa a entender se é um ambiente de ordem limite, que tipo de ambiente, como estruturar uma ordem, e é assim que traders contra a tendência pensam. É ou não é, Renan? Exatamente. Lembrando que não é necessário você observar isso todos os dias, é até um pouco cansativo. Porém é sempre interessante que qualquer pequeno edge que você tenha possa te ajudar aí na leitura no dia a dia, fazer com que você não erre uma operação por bobeira. Perfeito.
Perfeito. Lembrando que edge é vantagem, uma probabilidade estatística para o seu lado. Muito bem, Renan. Eu acredito que a gente conclui com sucesso essa aula. Foi uma ótima aula. Vale a pena sempre praticar e estudar operações, tanto a favor quanto contra. Continue resiliente. Tem muito mais para você, Renan. Muito obrigado.